Vamos preparar uma focaccia? Eu gosto muito dessa receita para servir como entrada para um jantarzinho. É uma receita bem simples, é uma receita descomplicada, bem fácil de fazer. Não precisa amassar, não precisa se empenhar tanto em esforço. A gente prepara o mise en place, que eu já estou aqui com tudo preparado, e mistura esses ingredientes, né? E ela vai descansar essa massa. Quando ela descansar, ela já vai estar pronta para manusear, colocar o recheio e então ir pro forno. Que isso a gente pode fazer essa massa no começo da manhã, no começo da tarde, a hora que tiver um tempinho. A hora que quiser servir, é só colocar no forno. É bem simples, é bem fácil de fazer e descomplicada, viu? Bora aí para a receita. Para nossa receita, então, nós vamos precisar de meio quilo ou 500 gramas de trigo, farinha de trigo. Vamos precisar de água, meia xícara de leite morno, uma colherinha de sal, uma colherinha de açúcar, o fermento biológico, que a gente não vai usar o pacotinho inteiro, tá? Não tem necessidade, vai ficar uma massa muito fermentada, eu vou usar apenas a metade, 5 gramas. E vamos precisar, então, do que nós vamos usar para rechear. Eu vou usar o tomate seco, flor de sal, que poderia ser só salzinho normal, e vou usar azeitonas e azeite de oliva, que não pode faltar. Alecrim é uma base de erva muito comum usada na focaccia, tá? Vamos lá, então. Eu vou, então, pegar uma colher de trigo, colocar no recipiente, uma colher apenas. Vou pegar o açúcar, porque ele ajuda na fermentação, tá? E vou colocar aquele meu fermento à metade. Pronto. Vou dar uma misturadinha nisso aqui e vou colocar aqui para dar uma liga. Eu vou usar esse leite morno. Vamos misturar e nós vamos deixar isso aqui descansar. A gente chama isso de esponja. Ele ajuda a acelerar o processo da fermentação, então eu sempre gosto de fazer essa fermentação, essa esponja, antes de começar a trabalhar com a massa, tá? Desmanchadinho, deixando ali descansadinho, deixa, tampa, põe o próprio pirizinho que eu usei aqui, coloca na parte de cima, né? Esse pires mesmo, olha só, coloca aqui, tampa o recipiente e deixa ele descansar até que ele dobre de volume. Olha só como já cresceu o meu fermento, vira uma esponjinha de verdade, né? Então, isso aqui a gente vai colocar aqui, eu misturei já o sal com o trigo e eu vou despejar, então, esse fermentinho aqui nesse trigo, tá? Então, vamos dar uma misturadinha de leve e vamos acrescentando a água. Vamos acrescentando aos poucos, porque tem que ficar uma massa molinha, tá? Tem que ficar uma massa bem molinha. Vai colocando aos poucos e vai misturando para sentir a textura. Olha só, essa é a textura da massa, tá vendo? Ela ainda tá mole, ela tá bem pegajosa. Eu só misturei com a colher de pau, bem batida dessa forma, para ativar um pouco esse glúten, tá? Mas essa é a consistência da massa. Ela não é a massa tradicional da focaccia, mas é a massa mais prática e que fica deliciosa. Então, assim ficou a consistência da massa. Olha só como ela fica uma massa mole, mas fica uma massa bonita. Então, a gente vai deixar agora ela descansar, vai colocar um paninho por cima, dessa forma, e vai deixar ela descansar por
mais ou menos 30 minutos. Aqui eu já tenho a minha massa, então, descansada nos 30 minutos que a gente deixou ela ali paradinha. Olha, ela ainda é uma massa super liguenta. E eu vou espalhar isso numa forma grande pela quantidade de massa que tem. Porque essa massa, a focaccia, ela é boa, não é boa que ela fique muito grossa, né? Uma massa bonita, digamos, mas não tão grossa. E agora aqui, para espalhar isso nessa forma toda, eu vou untar minha mão com água. Ó, como ela desliza sem grudar, porque a minha mão tá molhada com água. Tá? A gente vai ajeitar isso aqui na forma bem direitinho. E depois vai untar a mão com azeite de oliva. E vai passar nessa massa todinha, tá? Para facilitar mais ainda esse processo. Olha só. Ela vai ficar dessa forma, bem linda e bem maravilhosa. E agora a gente vai de novo descansar. Quem quer fazer ela agora e só assar na hora de servir, é o momento de colocar essa massa, então, se for por muito tempo, na geladeira. Na geladeira vai diminuir o processo de crescimento, tá? Ela não vai crescer tão rápido. Então, o que a gente pode fazer agora? Colocar na geladeira, deixa descansar. E se eu quero assar logo em seguida, deixo ela descansar agora por mais 30 minutos ou até que ela cresça. Para fazer um teste bem perfeito, tira um pedacinho de massa, faz uma bolinha e coloca dentro de um copinho com água. Olha só, coloca dentro de um copinho, coloca água dessa forma e a hora que essa bolinha subir, ela tá pronta, ela cresceu. Massa então já bem crescida, a gente molha bem a mão em água e aperta, fazendo assim então buracos. Olha só. Sempre aperta, sempre molha a mão na água. Vai criar bolhas e criar valos para que a gente possa colocar então o recheio. Pronto. Agora de recheio, eu dei uma cortada um pouco no tomate seco. Eu tenho aqui a azeitona e o alecrim. Então, eu vou fazer a metade tradicional, só com alecrim e sal, azeite. E a outra metade, então, eu vou colocar o tomate seco e azeitona. Ficou dessa forma. Então, para finalizar, um salzinho. Um salzinho e rega com azeite de oliva. Prontinha então, nesse momento o meu forno, ele já tá pré-aquecido a 180 graus. Ele tem que entrar no forno bem quente. E a flor de sal eu vou colocar por último, porque ele é um granulado e não é duro, né? A flor de sal, então ela fica bem gostosa, mas depois de assado, tá bom? Então vamos assar e ver como é que vai ficar essa delícia. Finalizado então, eu terminei com mais um pouquinho de azeite de oliva depois de tirar no forno e vou salpicar a flor de sal por cima. E aqui tá o resultado. Aqui tá o resultado, tá bem quente ainda, mas ficou uma massa macia e crocantinha.